Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e começa agora mais um devocional do Temor e Tremor acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de começar, eu peço que você, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa ficar inteirado acerca do conteúdo que nós mandamos e também curta as nossas páginas nas redes sociais e nos siga. Se você quiser também compartilhe, estou pedindo demais, mas compartilhe com seus amigos para que elas sejam edificados. Enfim, agora vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça e vamos orar para dar início. Glorioso Pai, misericordioso, entramos em Tua presença, curvamos as nossas cabeças como um sinal de reverência à majestade da Tua pessoa, Senhor. Porque Tu és santo e nós somos pecadores santificados pelo Teu Espírito, mas ainda assim pecadores. Ó Senhor, temos realizado essa obra em Teu nome, nós do Temor e Tremor, na esperança de que Tu sejas glorificado, que Teu nome seja engrandecido por meio do estudo daquilo que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo, na história da igreja, começando em Jerusalém e prosseguindo até os países mais distantes, até chegar no Brasil, por exemplo. Ó Deus poderoso, nós somos o resultado dessa igreja que se formou e se estruturou no livro de Atos. E estamos aqui porque esses homens e mulheres, por meio do Teu poder, Senhor, venceram todos esses obstáculos e todas as perseguições que se levantaram contra eles. E nós agora exaltamos o Teu poder que operou essas maravilhas e que permitiu que, assim como Gamaliel disse muito bem, que essa obra fosse diante de todos a demonstração da Tua mão, de que o Senhor estava com os apóstolos, posto que eles não poderiam operar tais obras se não fosse pela Tua graça, inspirando, guiando-os e capacitando para que perseverasse, para que permanecesse até o dia de hoje. Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça presente. Concede-me que eu fale conforme a Tua vontade e que meus irmãos sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Nós vimos anteriormente, com o irmão André, a instituição dos diáconos, em que a igreja ela começou a ter problemas internos com relação à distribuição das atividades e tiveram de escolher 7 irmãos para que pudessem atuar no cuidado das viúvas, nas mesas e tal, mas os apóstolos eles iriam perseverar na oração e no ministério da palavra. Vamos dar início à leitura. A partir do verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, cheio de fé e de poder. Meus irmãos, compreendamos aquilo que o texto bíblico apresenta com clareza, para que nós sejamos advertidos e alcancemos uma educação completa na fé, na instrução da doutrina cristã, de maneira que não possuamos um espírito de covardia,
nem de acomodação, nem de dependência maligna. Essa dependência maligna não é aquela dependência de um relacionamento sincero, sadio, em que o cristão se submete ao outro, em que ambos se submetem e há uma harmonia, posto que a igreja não funciona sozinha e um membro depende do outro. De fato, essa submissão é benéfica, mas não falo disso. Nem muito menos da dependência de Deus, mas falo aqui de uma dependência má, de uma dependência que conduz ao esfriamento e à morte. Não permita que isso ocorra com você. A exigência de que Estevão cuidasse das viúvas como diácono não fez com que ele deixasse de pregar. Veja bem, isso demonstra claramente que quem é movido pelo Espírito Santo não cessa de testemunhar. Confiando no fato de que, se há outros para fazer o trabalho, no caso, pregar, então eu vou me acomodar. Eu não preciso fazer. Não. Spurgeon, grande evangelista, dizia que ou você é um missionário ou você não é cristão. Você é um farsante. Todo cristão tem de falar daquilo que o seu Senhor fez. Esse não é o pensamento daqueles que estão cheios de espírito, o pensamento de que eu posso me escorar, como dizem, me escorar no meu irmão. Na igreja primitiva não era assim. Cada um falava ao seu próximo sobre as obras de Cristo. O trabalhador pregava ao seu companheiro. As amas falavam aos pequeninos de quem elas cuidavam em casa. Os irmãos comentavam em suas casas aos seus pais sobre a fé que se expandia e a igreja crescia. Eu tenho certeza que nem todos possuíam o conhecimento de Estevão, do qual é dito que os membros do Sinédrio, os doutores da lei, não podiam nem mesmo sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não, nem todo mundo era assim, capaz na oratória e capaz no conhecimento da teologia, mas com certeza, dentro de suas limitações, cada membro da igreja primitiva falava, testemunhava, porque eles não podiam guardar Cristo para si. Nós podemos ver isso não somente no exemplo de Estevão, mas no próprio exemplo de Filipe, que também é mencionado anteriormente como um dos 7 que foram escolhidos para cumprirem a tarefa da diaconia, em que eles cuidavam da administração, do ministério, das mesas. E Filipe era chamado de evangelista. Ele chegou até mesmo a batizar o eunuco etíope, depois de pregar a ele o caminho da salvação. Então eram homens cheios de fé e de poder. Vejam que o poder vem depois da fé. Eles operavam maravilhas. Todos adoram ouvir sobre um pregador que expõe o evangelho de modo impactante, com virtude, com poder. E os sinais e prodígios que eram operados, feitos pelos apóstolos, vieram sobre o ministério desses 2 homens, Filipe e Estevão. E nós cremos que foi por causa da imposição das mãos que eles receberam virtude do Espírito e que operava grandes coisas no meio da igreja, à medida que o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido e pregado. Mas vejam que, como eu disse, Estevão era cheio de poder, mas antes disso é dito que ele era cheio de fé. Irmãos, o poder, ele sempre vai vir depois da fé. As pessoas, elas dizem, nossa, como essa pessoa, ela tem virtude quando ela fala. Só que você não vê aquilo que sustenta o seu testemunho, que é invisível, é a fé. O braço que sustenta a igreja é o dom que o Espírito Santo derrama sobre os corações dos crentes, a fé. Estevão era um homem de fé. Ele não era só um homem de conhecimento teológico. As pessoas se impressionam quando vem alguém com conhecimento. Olha como
ele conhece as letras, as sagradas letras, como ele é capaz de instruir. É uma pessoa inteligente, mas muitas vezes essas pessoas, quando bate um vento, elas caem. Elas são demovidas de seu intuito de engrandecer a Cristo, porque de fato elas não têm fé. A fé é que sustenta o testemunho de poder. E Estevão possuía essa fé. E é por isso que é dito que ele tinha um ministério poderoso, potente, que impactava toda a igreja e as pessoas que viam. E esse testemunho não estava somente em suas palavras ou nas demonstrações de poder dos dons extraordinários que eram vistos naquela época, as curas, maravilhas, línguas. Isso tudo é muito incrível, mas nada disso se compara ao valor de um testemunho vivo de santidade. Entenda essa palavra, santidade. Estevão era um homem santo. Quantos homens santos você vê por aí? Homens de oração, homens que dobram o joelho, que realmente têm uma intimidade com Deus. É dito que ninguém conseguia se opor aos argumentos dele, mas é dito mais. Está escrito que como Estevão tinha uma conduta tão ilibada, tão sem mácula, eles precisaram subornar pessoas, homens, para apresentar testemunho falso contra ele, para acusá-lo. Quantas pessoas podem demonstrar a mesma capacidade de se manter firme diante das adversidades, sabendo que não tenho com que se preocupar? Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os fariseus os acusavam, ele dizia: por que vocês estão me acusando? Se eu falei mal, então me digam no que eu falei mal. Mas se eu digo a verdade, por que vocês não creem? Então assim, tal como o seu mestre era Estevão, que dizia: eu estou falando a verdade. E as provas da minha conduta não são só palavras, mas eu tenho vivido continuamente uma vida santa, de maneira que ninguém tinha do que lhe acusar. E eles tinham que inventar mentiras para que pudessem levá-lo. E levaram, e de fato conseguiram. Pegaram ele e levaram até o conselho, para que ele fosse exposto, tal como o seu mestre, ao julgamento. Só que a Bíblia diz que a inocência de Estevão era tão aparente que todos olhavam para ele e, fixando os olhos nele, viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Hoje nós tratamos do testemunho de Estevão, como ele era um homem de poder, mas que o seu poder vinha do seu testemunho, da sua fé, da sua santidade e do seu relacionamento com Deus. Não consistia em palavras que o vento leva, mas de fato numa conduta que honrava a Deus, mesmo diante dos homens maus. Nós vimos também que ele era um homem que não se contentava em manter-se naquilo que foi designado por ele. Sabemos que ele era fiel no cumprimento das suas obrigações, mas ele fazia mais. Ele era um homem que se dispunha a ir pregar às multidões, e ele fazia isso com todo empenho, de maneira que as pessoas não conseguiam nem dizer algo contra ele, contra seus argumentos, posto que ele estudava a palavra de Deus, e nem dizer algo contra a sua conduta, posto que ele era um homem santo. Então hoje falamos do testemunho de Estevão, e que Deus nos permita que nós possamos nos dispor a buscar um relacionamento com o Senhor, de maneira que nós sejamos, assim como Estevão, impactantes na comunidade onde nós vivemos. No próximo devocional falaremos do julgamento do santo, do crente, do servo de Deus, Estevão. Eu oro a Deus para que vocês tenham sido edificados com a mensagem de hoje, para a glória de Cristo Jesus.